Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos por Deus, né? Esta é a pergunta, e vou estar aqui trazendo algumas referências, né? Quem são os escolhidos? Há um grupo que se intitula, né? Às vezes por causa... uma religião que se intitula que eles serão os escolhidos, tal, não existe isto, né? Quero logo advertindo que não existe, não pode existir um grupo que fala que, nós somos... Não existe. Quem são então os escolhidos por Deus na face dessa terra? É o mundo, tá bom, irmãos? É o mundo todo. Desde Adão e Eva até os nossos dias, tá bom? Então vamos lá. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome. Em teu nome expulsamos demônios. Olha só, até expulsar demônios. Em teu nome nós profetizamos, né? E o Senhor, então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, se falar que é povo de Deus e está praticando a iniquidade, é desconhecido por Deus, tá bom? E vamos prosseguir? Tito capítulo 2, o versículo 14. Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então, quem é o povo escolhido? O povo zeloso de boas obras, independentemente de saber ler, de saber escrever, né? Pode ser o leigo, pode ser quem for. Se ele for zeloso para com Deus, este é o escolhido. Está aí claramente, povo abençoado. Não é o estudioso, não é o que sabe ler, não. É um povo. Independentemente de saber ler, de saber escrever, é um povo obediente ao nosso Deus, tá bom? Vamos prosseguir? Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que está em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancos e com palmas na mão. Então é uma multidão que ninguém podia contar, povo abençoado, né? Então vem um grupo dizer: somos nós. Não existe, não existe. É um povo. Não tem placa de denominação, né? Para ficar bem mais claro. Vamos prosseguir? Mateus 8, versículo 11 e 12. Também vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. É no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem são os filhos do reino? Exatamente o que eu acabei de dizer: Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, mas praticando a iniquidade, né? Passando por cima das ordenanças do Eterno. Coisas que ele disse para não praticar, né? E praticando. Então, aqui está bem claro: virão do Oriente e do Ocidente. Quer dizer, de um lado e de outro da terra. Está bem claro para nós, povo abençoado. Você que está fazendo a obra de Deus com sinceridade, não perca as esperanças. Continua fazendo a obra do Eterno, porque vai ter recompensa. No final da carreira, né? Combati um bom combate, como diz o apóstolo Paulo. E muitos podem até dizer: mas o julgamento vai ser desde Adão e Eva? É claro que sim. Vocês imaginam, né? Adão, o homem que Deus falou com ele, e ele ficar de fora dessa? A Eva, que falou com Deus no paraíso, ficar de fora dessa, alguém às vezes ignora que Deus vai esquecer esse povo que morreu no passado, e é só uma geração do presente que vai ser salvo. Quem pôs isso na sua cabeça? Imagina Caim e Abel. Abel que ofereceu a Deus sacrifício, né? Foi morto pelo seu irmão. Imagina, Abel que falou com Deus, que oferecia a Deus, vai ficar de fora do reino do céu, povo abençoado. Vai ficar de fora da salvação, do julgamento final, né? Então é todos os povos da terra. Há pessoas que quer generalizar,
né? Há pessoas, ou por que não dizer, há pessoas que querem separar só um grupo, mas não é assim que funciona, né? Em Atos 17, o versículo 31. Porque determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, que para isso ordenou e disse, que por isso, por meio do varão, para isso ordenou e tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, em Atos 17, 31 está falando, porque determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão. Então é julgar o mundo, tá bom, povo abençoado? E para descobrir melhor quem é esse povo escolhido, eu vou ler Tiago 1, 27. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Alguma Bíblia vai dizer e guardar-se incontaminado. Então é ser fiel. Aqui não está falando só para os presbíteros, evangelistas, não, aqui está falando, né? Tiago está falando que é para todo mundo. Que tem pessoas que ficam julgando as lideranças, né? O fulano de tal está fazendo, mas ele mesmo não faz nada. Ele mesmo não quer fazer o certo. Então, essa fala de Tiago aqui é para todos os seres humanos da face da terra, tá bom? Fazer caridade, trabalhar com sinceridade, porque a recompensa não vem dos homens, mas vem de Deus. 1 João 3, versículo 3. Todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, isso aqui é individual, meu irmão, né? É individual, você purificar a si mesmo. Esquece do fulano, do Bertano, né? Ah, o pastor fulano de tal está fazendo assim, está trabalhando errado. Todos serão julgados, né, diante de Deus. Deus que vai julgar a causa de todos, né? Se ele está fazendo bem ou mal, tá bom? Não somos nós. E eu finalizo em 1 Timóteo 5, 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Então eu finalizo aqui, você ficou bem ciente agora qual é esse povo escolhido que Jesus está falando em Mateus 22, versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nos versículos anteriores diz assim, o 12. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos, amarrai-o, pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso aqui é a parábola dos convidados para as bodas, né? Bodas é um casamento. E essa parábola aqui vai dar uma explicação exatamente sobre tudo que eu falei com vocês, né? E esse convidado aqui, ele entrou sem as vestes necessárias na festa, né? Os filhos do reino. Sabia que não podia entrar daquele jeito, né? Sabia que tinha que se purificar. Se você ler o texto todinho, você vai entender. Eu não vou ler ele aqui. Ou, aliás, eu posso até ler, né, rapidinho. Mateus 22. Vai até o 14 que eu li. Jesus tornou a falar-lhe em parábolas. Quando você vê parábola, é comparação, tá bom? De uma coisa com a outra. E disse, o reino do céu é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho, né? É Deus, né? A bodas do Filho Jesus Cristo, a noiva é a igreja, né? Tá tudo simbólico aqui. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando, dizei que os convidados que já preparei o jantar. Meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram
um para o campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando dos servos, maltrataram, mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Jesus veio para os seus não receberam. Está lembrado lá daquele texto? Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos que encontrardes. Olha aí. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntou todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a sala do banquete encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui? Lembra que Jesus disse para Judas: amigo, aqui vieste, né? Não se esqueça que irmão, pai, mãe de Jesus é aqueles que fazem a vontade dele, né? Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele ficou calado. Ele sabia que estava todo errado. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos e lançai para fora das trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você enche um copo de água até na boca e vai derramando e deixa um pouquinho no fundo. Aquilo ali que é pouco. Tá bom, meus irmãos? Então ficou bem esclarecido para vocês quem é o povo escolhido por Deus. Não se trata de quem canta bonito, de quem prega bonito, de quem traz estudos bonitos. Não se trata nada disso. Tudo isso são dons do Eterno. Inclusive, não se trata de quem cura, de quem... Não se trata. Porque isso tudo são dons do Eterno e é Deus que cura, é Deus que faz. Se fosse nesse caso assim, João Batista estaria condenado, porque nunca houve cura pelas mãos dele. Mas ele foi chamado de o maior por Jesus. Dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Mas o menorzinho no reino do céu é maior que ele. Jesus falou isso, sabe por causa de quê? Porque João Batista ainda estava no seu ministério terreno. Então, quando ele falou quem é o menor no reino do céu, é aqueles que partiu salvo. Porque para aqueles ali não há mais condenação. E quando Jesus fala o menor no reino do céu é maior que ele, Jesus estava querendo dizer que aquele que partiu salvo, que João Batista ainda estava no ministério terreno. Aquele que partiu salvo é maior que ele, que conseguiu já vencer as lutas dessa vida e partiu para a eternidade salvo, tá bom? Fica na paz do Senhor e tem um dia de vitória, né? Eu estou falando aqui hoje é 18 de agosto de 2021. Fica na paz do Senhor Jesus.